Olha, Michel, que loucura, né? Parei 20 anos. O primeiro triatlon que eu fiz depois de 20 anos foi o Ironman de Florianópolis, sem nunca ter corrido uma maratona sequer. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio também é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, a LAF de volta apoiando o Endorfina, uma notícia boa para mim, mas também muito boa para vocês. Prestem atenção na mensagem de agora. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bike de uma maneira geral é algo muito legal que estamos presenciando hoje aqui no Brasil. Mas, como tudo não terás, um efeito colateral ruim desta evolução é o crescente número de roubo de bicicletas, cada vez mais frequente e mais perto da gente. Porém, já existe hoje no Brasil uma modalidade de cobertura para a sua bicicleta, criada pelo meu amigo Leléo, da LAF Corretora de Seguros. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas: roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa ou durante o transporte, seguro contra danos causados durante o transporte, reparo a danos ou substituição de peças após um acidente ou queda. Pense da seguinte maneira: pense no seguro como um acessório para a sua bike que te trará tranquilidade e vai proteger o seu investimento. Se você contratar um seguro para a sua bicicleta hoje com a LAF, você ganha 10% de desconto no valor da sua apólice. Atenção, esta promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, e é válida somente para as 10 primeiras pessoas que contratarem o seguro. Então, somente os 10 primeiros que contratarem o seguro é que terão o desconto exclusivo de 10%. Portanto, acesse agora o site www.lafseguros.com.br/endorfina e solicite a sua cotação. Atenção, o desconto só é válido para esta URL que o pessoal da LAF criou para a gente: www.lafseguros, LAFseguros, tudo junto, .com.br/endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! Este episódio é um oferecimento de Mavic. Quero dar as boas-vindas ao pessoal da Mavic, marca francesa que é pioneira no ciclismo. Em 1934, a Mavic venceu o Tour de France, equipando a bike do francês Antonin Magne com seus revolucionários aros de duralumínio, que eram muito mais leves do que existia até então. Em 1972, eles por acaso tiveram a ideia de criar o apoio neutro, que já é tradição não apenas no Tour de France, mas em outras provas clássicas do ciclismo profissional e mais recentemente do amador também, como as conhecidas de vocês, l'Étape du Tour e o Haute Route. Em 1989, a Mavic fez história novamente no Tour de France ao vencer a última etapa, um contra-relógio, que acabou dando vitória para o americano Greg LeMond por uma margem de meros 8 segundos.
Essa é uma imagem que vale a pena ser vista se você ainda não viu, e se você viu, vai lá e vê novamente. Procura no YouTube por Greg LeMond 1989 Tour de France, e vocês vão ver o que esse americano fez nessa última etapa aí do Tour daquele ano. Bom, são tantos marcos importantes que ajudaram a Mavic a ser talvez a marca mais icônica do ciclismo mundial, que eu teria que reservar um episódio inteiro para contar os seus feitos. Uma marca que é reconhecida nos 4 cantos do mundo, não apenas pela inovação, mas pela qualidade e confiança que seus produtos oferecem. Eu mesmo uso rodas da Mavic desde o final dos anos 80. Primeiro foram os excelentes aros CXP33, depois os lindíssimos Open Force D, depois vieram os Reflex e o SUP. No Race Across America de 1997, há 21 anos, eu levei um par das levíssimas Helium, aros e cubos vermelhos, lindas. Então, a partir do ano 2000, até hoje, eu só uso as famosas Xirium, tanto nos treinos quanto nas competições. Elas são resistentes, aerodinâmicas, leves, não desalinham e são praticamente inquebráveis. Um produto fabuloso, sem sombra de dúvidas, a melhor roda que eu já usei. Há mais de 125 anos presente no mundo do ciclismo, a Mavic produz hoje rodas, vestuário completo, sapatilhas e capacetes de altíssima qualidade para road e mountain bike. Acompanhe a marca no Brasil através da sua página no Facebook, facebook.com/Mavic Brasil, tudo junto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. No episódio de hoje eu recebo nada mais nada menos do que uma das melhores triatletas também do comecinho dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu cheguei a competir algumas provas junto com a Miriam nesse período, que foi o período que eu comecei, e uma grande campeã, uma grande pessoa, enfim, foi uma excelente atleta, uma excepcional atleta, super dedicada, e ela conta aqui a trajetória dela desde o comecinho até os dias de hoje. Ela passou, curioso é que ela passou uma temporada entre 88 e 89 na Califórnia, né, numa época que não tinha internet, enfim, a gente mal tinha acesso às revistas aqui, e depois dessa temporada, treinando lá, ela voltou num outro nível, aí a partir daí ela começou a ganhar praticamente toda a prova que ela participava, ou quase toda a prova que ela participava. Então ela vai contar como é que foi esse período, como é que foi essa vivência que acabou tornando ela uma atleta de outro nível. E o curioso é que ela ficou afastada do triatlon depois de 1990 alguma coisinha, ela acabou se afastando do triatlon, enfim, foi mãe, casou, aquela história toda, e ela se dedicou à profissão, enfim, e ela voltou ao triatlon de uma maneira super curiosa, com a ajuda do nosso grande Alexandre Ribeiro, nosso mega Ultraman, organizador do B515 e agora mais recentemente do Ohana Carri, triatlon super legal, numa distância inédita que ele realizou lá em Ubatuba, ainda num formato pequeno, meio fechado e tal, para 10 pessoas. E quem não sabe, vai lá e acompanha no Instagram, no Facebook, Ohana Carri, K-A-H-I, e uma distância de 5 nadando, 200 pedalando e 50 quilômetros correndo. Então, com a ajuda do Alexandre Ribeiro, que tem uma assessoria Pro Ribeiro lá no Rio de Janeiro, ela acabou se interessando em voltar para o triatlon e, claro, ela já foi atraída de cara pelo Ironman de Florianópolis e voltou sem nunca ter competido uma maratona e nunca ter participado, claro, de nenhum Ironman. Ela acabou voltando para o triatlon já de cara num Ironman de Florianópolis, e ela vai contar como é que foi esse caminho, enfim, como é que ela enxerga o triatlon hoje, depois de ter ficado fora do esporte por tantos anos e ser da primeira geração de triatletas. Uma visão muito bacana, uma pessoa muito legal, vocês vão curtir a conversa de hoje. E antes de iniciar e vocês ouvirem aí o nosso bate-papo, só lembrando vocês que faz já algumas semanas eu comecei uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a colaborar com o crescimento do Endorfina. Então, se você acha que vale doar qualquer quantia a partir de R$20 mensais para o Endorfina, para ajudar a fazer esse projeto não só melhorar do ponto de vista técnico, mas também crescer e conseguir atrair cada vez mais convidados interessantes para vocês. E quem sabe também está expandindo aí para uma nova mídia, o YouTube. Muita gente tem perguntado, muita gente faz sugestões e tal. Então eu decidi lançar essa campanha de financiamento coletivo. É claro que você não tem obrigação, você fique à vontade, você pode doar por 1, 2, 3, 4, 5 meses, quanto você quiser, a partir de R$20 por mês, e eu vou ficar imensamente grato, além, claro,
do favor que você já faz de ouvir e de espalhar o endorfina entre seus amigos, colegas e familiares. Então é isso. Muito obrigado, bons treinos e até a próxima semana. Um abraço, pessoal. A carioca Miriam Xavier Gaglianoni começou no triatlon em 1983. Foi bicampeã brasileira nas duas principais distâncias, sprint e olímpico, nos anos de 89 e 90. Numa época considerada por muitos como a época de ouro do nosso esporte, Miriam fez parte da elite, ao lado de nomes consagrados como Mônica Lucena e a jovem Fernanda Keller. Ambas já estiveram aqui no Endorfina. Então, casada com outro expoente da primeira geração de triatletas brasileiros, Beto Gaglianoni, ela viveu e curtiu o esporte que representava o mais puro estilo de vida carioca. Por volta de 1993, quando engravidou pela segunda vez, se afastou. 17 anos depois, voltou a competir, reestreando direto no Ironman de Florianópolis de 2010. Miriam, hoje aos 58 anos, continua sendo a grande campeã que foi há quase 30 anos, colecionando pódios em sua faixa etária em quase todas as competições que disputa, dos sprint triathlons até os Ironman ou mesmo nas maratonas aquáticas. Vamos conhecer hoje a história desta lenda do triatlon nacional, Miriam Xavier Gaglianoni. Olá, Miriam, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem, Michel? Bem-vinda. Graças a Deus eu estou podendo relembrar essa história do triatlon que está gravada na minha cabeça até hoje. Fez muito a parte da minha vida. Isso, é isso que eu e os ouvintes, a gente está curioso para conhecer como é que foi, como é que você lembra aquela época que, como eu falei agora na introdução, eu acho que é quase unanimidade, foi uma época aí de ouro do nosso esporte recém-chegado, então, aquela época no Brasil. Como é que foi tua infância no Rio de Janeiro? Né, era uma época que a gente pode dizer que bem mais tranquila do que a de hoje, né, no Brasil como um todo, mas com certeza no Rio de Janeiro. Como é que foi a tua infância? Quais esportes que você teve contato? Você praticava aqueles esportes tradicionais de praia? Fala um pouquinho aqui pra gente, para contextualizar. Quando eu era pequena, meu irmão, ele tinha bronquite, né? Então minha mãe sempre levava a gente pro clube para ele fazer natação. Eu era bem pequena, eu devia ter meus 7, 8 anos. E acabei eu fazendo natação para não ter que ficar esperando meu irmão acabar de treinar, né? E eu fiquei bastante apaixonada pela natação, ele abandonou e eu continuei a nadar. Então, meu esporte de infância foi só a natação. Desde os 8, 9 anos, eu treinava, comecei a treinar e participar de competições. E foi assim até os meus 18, 19 anos. Aí eu conheci outros esportes, né? E também eu fui karateca. Eu treinei karatê durante alguns anos e cheguei à faixa marrom. Aí quebrei meu pé numa luta dessas aí, que eu acho que eu não tinha muita vontade de lutar, eu gostava só de fazer os katas mesmo. E depois voltei a nadar no esporte universitário, né? Fazendo as competições universitárias de natação. Foi isso, minha infância foi natação mesmo. Entendi. E não tinha isso de andar de bicicleta na rua ou de ir pra praia ficar jogando frescobol ou sei lá? Tinha. O pessoal jogava frescobol na praia, mas bicicleta, quer dizer, a minha infância foi da década de 60, né? A gente não... As mulheres, pelo menos eu não observava, eu era criança, não observava mulheres praticando o esporte. A gente tinha aquela bicicleta da Caloi, da Monareta, aquelas coisas assim. Aí nas férias a gente só ficava andando de bicicleta, mas eu não me lembro na minha infância de saber de mulheres que praticavam corrida, nada disso. Para mim era natação, ou era vôlei, eram esses esportes mais tradicionais. Eu não tinha esse conhecimento. Mas você andava de bicicleta nas férias? Andava de bicicleta numa Monark, né? Aquelas bicicletas que acho que tinha uns guidões assim para cima. Eu sempre gostei muito de andar de bicicleta, mas só passear, assim, andar com as minhas amigas para lá e para cá, mas nada de pensar que aquilo ia poder se tornar um esporte na minha vida, não. E a corrida? Corrida não. Nunca me interessei em correr. Nem na escola você não curtia?
Não, eu fazia na escola da gente, naquela época, a gente fazia educação física. A educação física eram uns exercíciozinhos que a gente fazia lá bobo e jogos que era vôlei ou queimado ou handball. Era esses três esportes que tinha na escola. Eu gostava de fazer o handball, porque queimado, eu sempre fui muito pequena, sabe, Michel? Minha estatura é bem pequena. Aí o queimado sempre me machucavam, que eu era pequena, todo mundo queria jogar bola em cima de mim. Aí eu gostava de fazer o handball. Mas assim, corrida mesmo, eu nunca me interessei em correr, não. Aí você fez natação universitária, você acabou de falar. Quando é que você soube que existia esse esporte chamado triatlon? Ou que ia começar o triatlon, provavelmente através da revista Viva? Enfim, conta pra gente como é que você ficou sabendo do triatlon. Eu, na época da natação, eu namorava o Ciro Delgado, que era um nadador, e ele fez esse primeiro triatlo em 1982. Na época, o Djalma Madruga, ele, todos se entusiasmaram em fazer o triatlo porque eles eram nadadores, né? E a prova começava com a natação. Eu acho que isso despertou um certo interesse nos nadadores em fazer o triatlo. E eu fui assistir lá no Aterro do Flamengo. E eu, pô, adorei, né? Apesar de eu não gostar de correr, eu achei aquilo incrível. Os nadadores saíram na frente, então na minha cabeça, olha só, aquela cabeça de quem não entende nada de triatlo, poxa, faço natação, vou sair na frente também. Aí eu fiquei entusiasmada em fazer um esporte a qual eu pudesse ter uma oportunidade de desenvolver um pouco uma técnica e de repente até representar bem o esporte. Foi por isso que eu fui pro triatlon, porque o incentivo dele e eu vislumbrei, né, que a natação no triatlo é uma coisa importante. E depois que eu vi que não era bem assim. Na natação, na tua infância, adolescência e depois na universitária, você chegou a ter algum título ou não? E que provas que você nadava? Eu nadava 200 e 400 metros livre e nadava 200 medley. Eu ganhava de vez em quando uma provinha ou outra. Eu não era uma nadadora de nível nacional, era só mesmo nível estadual mesmo. E só quando eu fui para fazer os jogos universitários, assim, que aí eu ganhei os campeonatos universitários brasileiros e em 800 metros. Aí depois inventaram uma prova de 1.500 metros feminino que não existia. Eu era vamos supor, uma nadadora de 0 a 10, eu era uma nadadora 7,5, em termos de resultado, assim, expressivos na natação. Eu fui ser uma nadadora muito melhor depois que eu comecei a fazer o triatlo. E a natação, essas conquistas que você teve aí na adolescência e tal, ou na natação universitária, não te motivavam ao ponto, ou não te chamaram a atenção ao ponto de você falar assim, puxa, isso aqui é uma coisa legal, eu quero me dedicar mais. Você fazia natação, enfim, paralelo à escola e a todas as outras atividades de um adolescente ou de um universitário comum. Nada que você houvesse maior interesse, que te despertasse maior interesse? Não, eu tinha um sonho, né? Quando eu comecei a nadar, logo a minha primeira competição eu ganhei 50 costas. Eu tinha meus 9, 10 anos. E eu treinava porque eu queria ser campeã, entendeu? Só que a minha estatura era pequena, as outras nadadoras eram muito maiores do que eu nunca conseguia vencer as provas em campeonato brasileiro, ficava ali, beliscava às vezes um terceiro, um quarto, ganhava assim nos revezamentos, e eu namorava o Ciro Delgado, que era um campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano, foi para as Olimpíadas, e aquilo eu via que eu não ia conseguir acompanhar ele em termos de resultado, porque eu sabia. A gente sabe, né, quando a gente tem aquele dom. Eu treinava muito, mas assim, eu não conseguia baixar os 100 metros de para 1,3, 1,2, eu não conseguia. O meu melhor 100 metros foi 1,5. Então, na época, 1,5 eu não ganhava prova nenhuma. Aí eu fui desanimando e deixei de ser uma nadadora de competição para ser uma nadadora mais assim, para nadar travessia, fazer competições em jogos universitários, coisas que não exigiam um resultado assim muito grande em treinamento. Bom, você soube do triatlon em 82, na Corrida Isso. Alegre,
Aham. E quando é que você então começou a treinar, se você treinou para a tua primeira prova, que foi o Café do Brasil? Eu nadava no Flamengo, né? Nessa época eu treinava lá no Flamengo natação e os triatletas todos na época, Marco Ripper, Dolabella, Roger de Moraes, o próprio Beto Gaglianoni, treinavam no Flamengo. E eu passei a conhecer eles lá. Mas eu não conhecia, o Beto eu conhecia assim de vista, sabe? Futuramente depois ele foi meu marido. Mas o Alberto Clar me incentivou a fazer o triatlon. Ele falou assim, poxa, Miriam, faz o triatlo, você nada bem, você vai sair na frente, vamos treinar natação, vamos começar a correr. Aí eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar uns 3 ou 4 meses antes da prova. A prova acho que foi em novembro. Comecei a treinar no meio do ano. Mas aí, ô Michel, o coração de Dodô é grande, né? Eu tinha uma resistência, eu não me cansava. Então eu comecei a treinar corrida e, cara, aquela falha na época, a gente não tinha muitas informações, eu não me preparei, a minha estrutura, né, de ligamento, de tendão, de musculatura da perna para a corrida. E o coração da natação quebrou meu joelho. Eu treinava, sério, eu treinava muita corrida e não conseguia acompanhar, assim, que eu achava que eu podia, né? Eu não me cansava, começava a fazer os intervalados e um dia meu joelho apitou. E esse dia foi na véspera da prova de novembro do Golden Cup. Eu estava bem na natação, eu pedalava bem, eu comecei a treinar com uma equipe de ciclismo, que era a equipe do GQA, e fui fazer a prova aí, sabendo que eu não estava preparada para a corrida, mas fui fazer e me diverti muito, gostei muito. Eu entreguei a natação, eu acho que eu nadei junto com a Julie Moss, que era a esposa do Mark Allen. Ela saiu da natação, eu saí logo depois, entreguei a bicicleta acho que em terceiro, e na corrida toda quase todo mundo me passou. Todo mundo me passou, acho que cheguei em décimo. Você lembra, na verdade, então você não participou da Corrida Alegre. Se a tua prova foi em novembro, foi realmente o Golden Cup, né? Porque, Foi se eu Golden não me Cup. engano, a Corrida Alegre foi em maio. Não, Você essa eu lembra não das participei. distâncias do Golden Cup? Lembro, a gente nadava 1.800, pedalava 60 quilômetros, ou era 54, e corria 14. Que distâncias Isso. legais. Saía daqui da Barra, chegava lá no posto 6 de Copacabana. Legal. Mesmo tendo essa experiência de estar liderando na natação e depois chegar, como você disse, aí quase em última na corrida, qual foi a sensação quando você cruzou a linha de chegada? Ai, Michel, não cheguei em último não, Michel, eu cheguei em 10º. Ah, você falou que todo mundo te passou? Todo mundo assim, porque eu cheguei lá na praia de Ipanema, Leblon e Ipanema, ali entre as 5 e 6. Aí quando chegou ali no último quilômetro, me passaram umas 6, assim, tudo ali na Francisco Otaviano. Uma delas foi até a Fernanda, eu me lembro muito da Fernanda nessa prova dela, ela me passando na corrida. Eu acho que ela foi sexta, eu não sei. Eu sei que todo mundo me passou ali. Quando eu falo todo mundo é um exagero, mas umas 6 ali me passaram praticamente todas juntas. Entendi. Uma atrás da outra, foi atropelada. Bom, mas a sensação foi de último mesmo. Um décimo lugar na primeira competição de triatlon, um esporte novo, enfim, a tua primeira competição, era coisa para se comemorar. Você comemorou? Você ficou feliz? Não. Fiquei arrasada, chorei pra caramba, achei que eu era horrível, eu não queria mais saber de fazer triatlon, aquelas coisas, né? Sei. Aí eu fui para mesa de cirurgia, que eu fui fazer uma artroscopia no joelho, que essa prova acabou de detonar meu joelho. Uhum. Fiquei 2 anos, eu só voltei a treinar em 86, para o short triathlon do Sharp, CIA e Circuito Company, isso. Mas nesse período que eu acabei de fazer, entre 83 e 86, eu fiz ciclismo. Fiz ciclismo durante esses 2 anos, 3 anos, muito forte. E realmente fiquei muito forte no ciclismo nessa época. E me deu vontade de voltar a fazer o triatlon. Foi quando entrou o Circuito Company. Teve uma série de circuitos anuais, eu acho que eram 2, 3, 4 provas por ano. E o circuito CIA, que eram 6 séries. Esse aí. E de onde que veio essa oportunidade para você se tornar ciclista? Foi na KPM também? Não, eu treinava com as pessoas da KPM porque o César Viana passava por aqui, ele era amigo do pessoal que eu treinava comigo. Eu treinava com ciclistas, que era o Geraldinho, da GPG,
o Renato Estrela e o Álvaro Ferreira. Eles eram meus amigos de treino, assim, sabe? Então, sempre que passava a KPM ou a equipe do GQA na época, a gente também treinava no pelotão. Aí eu conseguia, assim, eu sofria muito no treino, né? Porque treinava só com homens, né? A gente não tinha esse hábito de treinar com mulheres. Só quem treinava comigo era a Isabel Giassoni, a única mulher que treinava comigo. Não tinham muitas mulheres também, né? Não é como é hoje, né? Não, assim, no ciclismo tinha a Cláudia Coutinho e a Ieda Botelho, são minhas amigas até hoje e a gente treinava junto algumas vezes na ciclismo, mas não sempre, porque o meu treino era mais voltado para o triatlon. E naquela época existia, era a Mônica Lucena, né, Dawn Webb, Liane Beretta, Rebeca, Rita Neves depois com a Agnes, a Cristina de Carvalho, saudades, e a Rosana Merino, eram as pessoas as meninas da minha época. Legal. Bom, você chegou a competir em provas de ciclismo ou você só treinou com esse pessoal nesses 2, 3 anos aí, enquanto você estava se recuperando da tua artroscopia? Não, eu competi essas provas que tinham aqui, com a Cláudia Carcerone, com a Ieda, com a Cláudia Torinho, eu competia mais na intenção de estar pegando experiência no ciclismo, com a cabeça de voltar para o triatlon, né? Mas eu cheguei a competir, sim, eu competi pelo GQA Clube. Era um Legal. clube que tinha aqui. E você não voltou depois da artroscopia para o triatlon por recomendação médica, por uma decisão sua? Então, eles me disseram que eu não ia poder voltar a correr. Aí eu passei a só nadar e a pedalar. Aí com esses anos a minha perna ficou forte e eu comecei a fazer um treinamento de corrida com a liberação minha pessoal, que o médico na época disse que eu não podia mais correr. Aí eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar e conheci o Gaglianone em 1986. E, Foi aí que a gente começou a treinar juntos. e aí, quando é que você reestreou? Em 1986, eu comecei final de 85, uns 6 meses depois, 4 meses depois, eu já estava com ciclismo e com natação bem treinados. Aí comecei a treinar corrida. Aí fiz esses circuitos do CIA e do Company, Circuito Company. É isso aí. Além do ciclismo que você fez aí nesses anos, propositadamente para você, enfim, se fortalecer e poder contornar a tua vontade de voltar ao triatlon, você fazia mais alguma coisa que te ajudasse a preparar para voltar a correr? Foi alguma coisa que foi pensada por você ou simplesmente foi acontecendo e um belo dia você acordou e falou, puxa, eu acho que hoje eu quero correr para ver como é que tá meu joelho, e foi voltando a correr? Foi assim, quando eu conheci o Beto, eu ficava assistindo as provas, porque a prova do Werneck, que saía de Guaratiba, passava aqui em frente à minha casa. Eu moro aqui na Barra da Tijuca. E meu apartamento aqui em frente à praia. Eu descia e ficava assistindo a prova. E ficava assistindo ele. Foi onde eu o conheci na corrida, né? Eu sentada e ele passando. Foi assim, aquela atração que dá, né? Quando você olha assim. Aí eu fiquei interessada em voltar a fazer o triatlo. Aí comecei a fazer musculação para poder preparar minha perna e começar a treinar. Aí passei aí com mais frequência aos treinos de natação do Flamengo nos horários que eles iam e a gente treinava junto. Eu, Dolabella, Roger, aqueles 100 de 50, né, que eles faziam, eu fazia 40, fazia 50, mas estava sempre em contato com eles, também com o Fábio Amed, para voltar a treinar. E comecei a voltar a treinar, o Beto começou a me treinar, corrida, e eu fui me fortalecendo e fui melhorando. A cada mês eu melhorava mais. Fora isso, tinha alguma coisa de nutrição? Tinha algum outro tipo? Porque você acabou de falar, né? Eles faziam 100 de 50, você fazia 40. Era uma época que se treinava muito, né? Muito. Não tinha tanto conhecimento e a regra era vamos treinar igual um nadador, né? Igual um corredor e igual um ciclista. Porque a gente não tinha internet, né? Não existia isso. Então, o que a gente ouvia falar, ou que chegava na revista, ou de alguém que viajava e voltava, a gente fazia.
Então disseram que 100 de 100 era bom, que 100 de 50 era bom. Aí as pessoas, eles faziam, entendeu? E eu ia ali na aba, fazia metade do treino, porque era muita coisa, eles estavam treinando para Ironman, né? E eu estava treinando só para circuito olímpico e short, então eu não fazia a série toda, mas eu fiquei lá no clube até eles terminarem o treino com chocolate quente. Fiquei Legal. bastante. Era o Alberto Clar? O Alberto Clar, não, me dava treino. Depois eles faziam o treino deles, era assim uma coisa, ninguém tinha um técnico, o Michel, assim. A gente fazia treinos, tinha muito contato com o Mark Allen, com o Dave Scott, aí eles faziam uns treinos assim meio que comuns, entendeu? Mas não existia assim um treinador. O Beto Galianoni não tinha um treinador. Tinha treinador de corrida, eu não me lembro se era o Lauter ou se era não sei, era uma outra pessoa que treinava eles corrida. Mas ciclismo, a gente fazia o que os ciclistas faziam e nadava aquilo que os nadadores nadavam. Era assim que a gente fazia. Você chegou a cogitar o Ironman, já que essa galera toda aí estava se preparando pro Ironman e alguns Ironman durante esses anos? Ou por conta, enfim, justamente da tua experiência não muito boa na primeira prova e com a corrida e da tua artroscopia, você resolveu, enfim, nem pensar num Ironman? Foi exatamente isso. Eu adorava fazer os treinos longos, né, da natação, do ciclismo, mas eu sabia que o meu joelho não ia suportar fazer uma corrida longa, nem os treinamentos. Então eu acompanhava bem eles, eu ia de carro enquanto eles iam de bicicleta, botava as bicicletas dentro do carro para eles fazerem as trocas. Todo o treinamento do Ironman deles, na época eu participava, mas eu não tinha vontade de competir. Fui a 3 Ironmans lá em Kona acompanhar Beto, mas só para acompanhar. Eu tinha vontade de fazer assim, utopicamente, sabe? No meu sonho. Mas na realidade, mesmo assim, eu não me atrevi a fazer treinamento algum de longa distância. Eu fiz uma prova de longa distância no Triatlo Internacional de Campinas. Eu não me lembro direito as distâncias, mas eu acho que era isso, em 1.800, 70 ou 80 quilômetros de natação e eram 16 quilômetros de corrida cross-country. Eu me lembro, tinha até Shannon Delaney, eu acho que Shannon Delaney, acho que existia essa. Sim, sim. Né? A gente saiu da natação juntas e fizemos o ciclismo, nós fizemos a troca do ciclismo para a corrida juntas, saímos para correr quase de mão dada. Uma prova longa, né? Ali eu já não tinha mais problemas no meu joelho, mas eu quebrei na corrida, acho que eu cheguei em quinto no geral. Quebrei na corrida. A Fernanda Keller parou, acho que ela teve problemas na bicicleta, e a Rebeca que venceu a prova. Que era uma menininha, né? Nossa, ela era nova, eu acredito que ela devia de ter uns 15 anos, eu acho, Por aí. 16, eu não me lembro. Por aí. Ela corria muito, ela sempre correu muito bem. Você, aí em 89, 90, né, ainda como eu falei aqui na abertura, você começou a ganhar um monte de provas. O que você estava fazendo? O que começou a te dar essa vantagem perante as tuas concorrentes? Bom, o que aconteceu, Michel? Assim, aqui no Brasil, assim, eu saía sempre na natação na frente. Então, assim, a gente fica com o limite da gente meio restrito, né? Achando que a gente nada bem, achando que a gente pedala bem. E o Beto mesmo falou para mim, para você melhorar, você tem que procurar correr com pessoas melhores do que você. Não que aqui não tivesse pessoas, mas não tinha quantidade de mulheres, assim, boas na época, né? Tinha, assim, 5, 6, e às vezes não participavam todas da mesma competição, e a gente não treinava junto, Michel, as mulheres não treinavam juntos. A Fernanda morava em Niterói, a Liane morava em São Paulo, e a Rebeca, a Rita, a Agnes não treinavam comigo, ninguém treinava comigo. Então eu treinava com os meninos. Então eu falei assim, então eu vou passar um tempo nos Estados Unidos e vou começar a correr lá para ver se eu ganho um pouquinho mais de experiência e amplia um pouco a minha performance, porque você acaba se estacionando, né? Você nadava ali para 1.500 metros para 19, 20. Pô, tem que melhorar, mas para mim aqui já estava bom, que ninguém nadava na época para isso. Então eu fui correr umas provas lá fora, na Califórnia, fiquei na casa de um amigo, do Johnny, e lá eu vi que
o buraco era mais embaixo, né? Pra você ver, a primeira prova que eu corri lá, eu acho que eu saí da natação em décimo segundo, nem sei. E Nada como, enfim, viajar e dar as caras para você poder se sim, situar, né? com certeza. Então ali caiu assim, foi assim uma ilusão achar que aqui eu era boa em alguma coisa, né? Lá eu vi que caramba, como eu tô muito, muito atrás. Aí treinei lá. Quando eu voltei dessa viagem, eu voltei outra pessoa. Eu não sei se eu encarei as competições com mais seriedade, sem subestimar, entendeu? E me doei mais nos treinos, eu evoluí demais na corrida, Michel. O Beto também, ele se dedicou um pouco aos meus treinamentos, e eu, assim, de uma corrida de, de 4,40, 4,30, eu passei a correr a 3,52, 3,50. Então foi assim um salto que eu dei essa minha viagem. Então quando eu voltei dessa viagem, eu praticamente ganhei todas as provas que eu corri, né? Assim, eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que o que faz realmente a pessoa, não só no triatlo, em qualquer esporte, ter uma evolução, até mesmo a nível internacional, é você estar com os melhores, né? É você ter um intercâmbio entre atletas e de competições e poder competir fora com pessoas de um nível maior do que o seu, que isso certamente faz você crescer. Para mim, esse foi o ponto que eu achei que hoje que eu me lembro foi o que fez eu dar uma evoluída rápida. Você foi morar e treinar onde? Em San Diego ou aonde? Eu fui para Los Angeles, para a casa do Johnny, e de lá nós fomos para Mission Viejo. Eles tinham um amigo lá e nós ficamos lá. Eu não me lembro do nome dele, não. Isso foi em 1988 para 89, já tem bastante tempo. Aí quando eu voltei, Michel, aconteceu uma coisa interessante. Não sei se foi 89 ou se foi 88, no final do ano, teve uma prova no Guarujá. Foi a primeira prova que eu ganhei. A Liane foi segunda. A gente fez o ciclismo juntas. Então a gente saiu da água e a gente sempre estava assim juntas, saindo da água juntas, correndo, pedalando juntas, e na corrida ela sempre ia na minha frente, eu não conseguia acompanhar a corrida dela. Nessa prova, eu consegui, no retorno dos 5 quilômetros, para completar os 10, eu consegui imprimir o mesmo ritmo e um pouco mais forte, consegui chegar na frente dela, a primeira vez na minha vida que eu ganhei uma prova aqui. E nós fomos desclassificadas, nós duas. Aí fiquei com muita raiva. Isso. Foi até eu esqueci o nome dele, que organizava, que desclassificou. A gente estava ultrapassando um pelotão e a fiscal, na época, disse que nós estávamos no vácuo do pelotão. Enfim. Mas Foi o aí... Cid? Não, não foi. Foi Marcos Tel, Slay. Sim, Marcos Tel, Slay. Tiezinho. Isso, foi ele, exatamente. Foi a organização dele, só que eu não sei se... Enfim, esse negócio de staff, né, é complicado, não adianta a gente ficar falando disso, é o olho da pessoa que vê Exato, e a sensação que ela tem naquele momento. Os problemas, Então, esse tipo de problema eu sei que acontece até hoje, viu? Então, não era um defeito daquela época, não. Não, acredito que não. Hoje porque isso é muito do atleta, né? Eu acho que o atleta tem que saber quais são as regras e tem que obedecer as regras. Só que às vezes a gente obedece e não é lido, né? A pessoa leu diferente o que ela viu, mas não teve problema não. Eu estou até querendo me lembrar dessa prova, que foi a primeira prova que eu vi que eu tive resultado com a viagem. A minha corrida, ela superou, né? Acho que não foi nem só o treinamento, foi a maneira com que eu encarei o adversário. A Liane, quando a gente é amiga até hoje, a gente quando corria a prova junto e a gente saía para correr, eu já sabia que ela ia me ganhar, que eu não ia correr com ela. Isso foram várias provas assim. Só que quando eu voltei de viagem, nessa prova, eu acho que eu vim com a cabeça diferente. Eu falei assim, eu vou tentar até onde eu não conseguir mais, mas eu não vou sair do pé dela. E foi o que eu fiz nos primeiros 5 quilômetros. Só que o que aconteceu? Eu acho que ela não esperava isso, né? Porque a gente estava acostumado sempre a sair juntas e ela ir embora. Eu acho que ali aconteceu o inverso. Ela não esperava que eu conseguisse ir junto dela. Eu estava morrendo, Michel. Eu estava assim, quase que querendo parar. Mas quando eu vi que ela ficou para trás, alguma coisa em mim mexeu e eu acho que ali eu cresci na corrida. Assim, foi mais a parte emocional mesmo. Gostei muito, foi bem bacana. Mesmo eu tendo sido desclassificada, foi uma prova que
Eu me lembro dela até hoje. Você acha que... Você acha não. Como é que eram os treinos lá nos Estados Unidos? Quanto tempo você ficou lá? Desculpa, 3 meses? Eu fiquei de 3 para 4. É. Me Os lembro de... treinos mudaram muito quando você estava lá junto com o Beto em Mission Viejo? Não, eu não fui Ou... com o Beto, não. Eu fui sozinha. Ah, entendi. Eu achei que você tivesse ido com o Beto para lá. Não. Mas enfim, os treinos eram muito diferentes do que os treinos que vocês estavam fazendo aqui? Ou eram mais ou menos os mesmos e você acha que foi mais uma questão de atitude que fez você voltar para o Brasil e acabar aí se tornando campeã brasileira aí nos próximos 2 anos? Eu acho que foi questão de atitude. O treino de natação eu achei até um pouco mais fraco que o nosso daqui. O treino de ciclismo era forte, porque os pelotes, né, eram fortes também, mas só que o meu ciclismo aqui eu treinava com esse grupo muito forte, éramos só 3, mas eles me descascavam no treino. E a corrida eu treinava lá praticamente sozinha, porque as meninas corriam muito e não tinha corrida delas. Mas eu acho que eu mudei, foi a atitude mesmo. E ampliei um pouco. Achei que eu tinha capacidade de fazer melhor. Aqui eu achava que treinando, quando eu estava só treinando aqui, eu não vislumbrava a minha melhora na corrida, sabe? Fica uma coisa bloqueada. Aham. Lá eu desbloqueei, porque elas corriam tão melhor do que eu, e tão melhor do que tudo, que eu falei, cara, eu vou treinar para correr melhor, eu vou ficar empacada aqui. E foi o que aconteceu, eu comecei a treinar com mais leveza, sabe? Emagreci, o meu nutricionista, eu passei de 48 quilos para 44, isso me deixou correndo muito mais leve e muito melhor. Eu acho que a minha melhora também foi muito aí. A parte da alimentação, que a gente não tinha suplementos, né? A gente tinha que trazer suplementos de fora, então era a alimentação mesmo. Eu reduzi um pouco algumas coisas que eu comia, fiquei bem magrinha e passei a correr mais leve. Acho que tudo isso influenciou. Nessa época, você já estava formada ou estava se formando, né? Você se formou em comunicação social. Ou você trabalhava, ou você parou de fazer tudo e se dedicou apenas ao triatlon? Como é que você encarou aí essa fase da tua vida aí perante o triatlon? Não, eu me formei em 1982, né? Quase ninguém tinha nascido ainda. Eu sou bem velhinha, né? Boa! Então, em 89, 90, eu já estava formada e já trabalhava. Eu comecei a trabalhar em 82, 83 com meu pai. E eu trabalhava. Só que trabalhar com o pai, né? É bem mais fácil do que você trabalhar numa empresa que você não tem esse apoio. Então eu trabalhava meio período. Então eu treinava de manhã, pedalava de manhã, 5h30 da manhã, almoçava não, tomava um café, me alimentava e ia pro treino de natação lá no Mengão, que era 11 horas da manhã. De lá eu tomava banho lá e ia trabalhar direto. Voltava às 6 da tarde, eu já estava saindo do trabalho e no dia que tinha corrida, eu ainda corria de noite. Era assim que eu fazia muito. E teu pai apoiou? Foi uma coisa meio conflituosa? Porque hoje uma situação dessa já é, enfim, né? Eu não ia deixar, eu queria treinar hoje, de jeito nenhum. Então, você é mãe, eu sou pai, a gente não ia ficar muito contente. Imagino naquela época, enfim, e num esporte que não era olímpico, não tinha, enfim, era um esporte muito pequeno e novo, né? Foi uma época conflituosa ou teu pai foi sempre, enfim, apoiador? Muito conflituosa, assim. Não é que ele me proibisse, mas ele não gostava, não apoiava, assim, ele tinha medo de acontecer alguma coisa comigo no ciclismo. Na corrida e na natação não, mas o ciclismo ele não gostava que eu saísse para treinar, entendeu? Então, assim, às vezes eu tinha que sair meio sem fazer barulho para ele não ver, porque se ele visse que eu ia treinar, ele já começava a falar, e aí já muda, né, a sintonia do treino. Claro, Mas aí foram vindo os resultados e ele foi vendo que era uma coisa séria e ele me apoiou bastante. Passou até aí em algumas provas. Bacana. Qual era a sua rotina de treinos depois que você voltou e nesse período aí, especificamente entre 89 e 90 que você começou a ganhar aí praticamente todas as provas? Você mudou? Você já estava mais experiente, é óbvio?
né? Você tinha chegado dos Estados Unidos, já tinha também visto uma outra realidade que, né, hoje é muito mais fácil, é só você abrir o celular que você vê. Como é que mudou, ou como é que era a rotina de treinos nesse período aí que você foi campeã brasileira? O que eu mudei, eu não mudei o treino de natação nem de ciclismo, assim. O de ciclismo eu passei a fazer, diminuir, eu passei a fazer 5 treinos de ciclismo, eu fazia 6, para poder melhorar o meu treino de corrida. Então, nesse período, na época, o Beto passou a treinar comigo os treinos de pista, que eu não fazia pista. Então, eu voltei incluindo a pista nos meus treinos. Eu fazia os tipos aqui mesmo, no Bosque da Barra, que tem aqui. Aí eu passei aí para a Urca 2 vezes na semana. E ele treinava do meu lado, me dando o ritmo. E eu mudei muito, não só a forma de correr, né, o estilo, a passada, fazia bastante educativo, como você treinar com uma pessoa do seu lado dando os tiros de 400, de 1000 ou de 800, é bem diferente de você dar os tiros sozinha, né? Claro. E eu sofri muito. Não digo para você que eu chorei muito, vomitei muito, mas eu melhorei muito na corrida na época. Eu baixei muito meu tempo de corrida. Foi isso que fez eu passar a ganhar, porque eu sempre entregava a bicicleta na frente e as meninas vinham e me passavam. Eu ficava em terceiro, quarto, quinto. E a partir desse momento que eu passei realmente a ter mais confiança na corrida, eu consegui imprimir um ritmo de corrida que ninguém conseguia me pegar. E foi ótimo. Esses 2 anos para mim foram fantásticos, até eu engravidar. Você casou em 88, né, com o Beto. Você casou o quê? Depois que você chegou dos Estados Unidos? Não, não. Casou Não, antes? não. A gente casou e uns 4, 5 meses depois, ou 3 meses depois, eu fui para lá com o apoio dele. Engraçado, né? Ninguém acredita nisso, mas foi. Então. E o Beto nessa época ainda estava super competitivo também, né? Era um casal triatleta. Era sim. Depois é que ele parou, só se dedicou mesmo ao trabalho, mas ele ainda fazia os Ironmans dele da vida aí. Era um casal mesmo que estava sempre nas competições. Isso, eu lembro exatamente disso. Bom, tinha algum treino, principalmente de corrida, então, que você considerava assim que era uma vitória você fazer? Dá um exemplo aqui, tem muita gente que pergunta sobre como é que eram os treinos aí naquela época, os treinos dos campeões. Tinha algum treino, não precisa nem ser só na corrida, um treino de natação ou de ciclismo que você fazia, que te dava orgulho e que te dava essa sensação de que, puxa, eu tô me sentindo bem preparada. Sim. O treino de bicicleta, de ciclismo, a gente fazia um treino uma vez na semana, eu fazia um treino de contrarrelógio. Inclusive quem passou esse treino foi Mark Allen, um treino que me deu muito resultado no ciclismo. A gente aquecia 30 quilômetros mais ou menos, 20, 30 quilômetros, e dava os 4 tiros de 5 quilômetros. Às vezes eram 3 de 10, dependendo, 5 de 5, e sempre descansando o mesmo tempo que a gente fazia nos tiros. Entendeu? Era igual, tipo assim, fazia 5 quilômetros em X minutos. Eram os X minutos que eu descansava. Bastante descanso. Sim. Com um tiro muito forte, muito intenso. De chegar mesmo sem ar, mesmo sem forças para fazer o tiro seguinte. Não importava aquela teoria de guarda para o final. Não existia. O treinamento era você se dar naquele momento, naquele tiro. Depois descansava, aí o segundo tiro era um outro momento, entendeu? E esse tipo de treinamento me fez evoluir. Na época a gente não tinha provas de vácuo, né? Era tudo contra-relógio mesmo. Isso, Não existia. Hoje em dia as provas são no vácuo, e as que não são no vácuo também tem vácuo, uma coisa assim diferente. Mas a gente tinha que treinar mesmo com cara no vento e fazer muita força. E esse treinamento me fez evoluir bastante. Na natação eu também me lembro que a gente tinha uma série de 10 de 200, muito intensa. Eram 10 de 200 que a gente fazia, descansando 15 segundos. E você sempre treinando com os garotos? Sempre treinando. No ciclismo eu treinava com os ciclistas e a natação eu treinava com os meninos. Às vezes eles faziam treinos diferentes, mas a gente sempre na piscina, sempre pegando assim um ritmo, né? Eu treinava muito com o Fábio Amédio. O Fábio Amédio é meu companheiro
masculino de prêmio. Que o Dolabella, o Roger, eles faziam um treino mais forte, né? Às vezes eu não conseguia acompanhar o intervalo, não. Aquelas séries de 100 a cada 30, nossa, eu chegava vesga, não dava. E na corrida, você chegou a correr bem, assim, você achou que você chegou a correr bem? Quanto que você evoluiu na tua corrida por conta dessa tua experiência lá fora? E óbvio, né, a cada mês, a cada sessão de treinamento, você está mais experiente. Eu evoluí, olha só, no Olímpico, nos 10 quilômetros, eu fazia 45, 44. Quando eu voltei, eu já conseguia baixar de 40, 39 alto, nunca baixei de 39 alto, e 40. Eu variava entre 39 e 41, era a minha corrida, que pra mim era boa. Não era boa na época, porque a Rebeca corria pra caramba, ela corria pra 37 na época. Mas o meu ciclismo era muito superior ao dela, e ela não conseguia me passar e fazia com que eu ganhasse as provas. Mas eu saí assim de um 45 com 40. E na prova do circuito sprint, eu passei a correr para 18 e alto. E antigamente eu corria para 22, né, 21. Então eu acho que eu evolui bastante. Foi questão não só da mudança de treinamento, né, mas da dieta que eu fiz. E fiquei magrinha e foi muito mais fácil de correr a 3,50, muito mais fácil. Você tem o quê? 1,59 m, 1,60 m? 1,57 m, Michel. Quase, errei por 3. E hoje eu tô bem acima do meu peso, preciso perder bastante peso ainda. Mas enfim, a idade vai chegando, né? Exato, vai ficando cada vez mais complicado. Mais complicado, outras prioridades, tem os hormônios, essas coisas. Claro. Você chegou à medalha de bronze no Pan-Americano de San Andrés em 89, né? Que foi um super resultado, né? Isso aí eu fui medalha de prata. A Fernanda ganhou. Ah, legal. E eu fui de prata. De bronze foi em 88. Ah, entendi. Foi bronze em 88 e prata em 89. Isso. Aí foi ótimo essa prova. Ela aventa muito, né? Pra mim foi bom porque o ciclismo era mais difícil. Aí veio a Fernanda, que ela corre muito, né? E me passou na corrida para variar. Eu não deu, não. Ela chegou, acho que 1 minuto e pouco na minha frente. Não sei, tem uma revista aí que tem essa prova. Até saímos, assim, uma página inteira da triatlo. Como é que é o nome daquela revista do triatlo? Trisport, né? Trisport, é isso. É a de lá, é. É a Trisport? Não. A Trisport é daqui, acho que não existia. Ou era no jornalzinho do Cid, o triatleta? Não, essa revista veio para mim dos Estados Unidos. A Isabel, minha amiga, estava na Califórnia, morando lá, e ela mandou. Aí essa prova de San Andrés, a página inteira, uma foto enorme, minha e da Fernanda Keller, na Triathlete. Ah, na Triathlete, americana, claro. Existe até hoje, Existe até hoje. Então foi assim, foram 2 páginas de reportagem, uma página era a foto de nós duas. Foi muito legal. Você tem esse recorte? Manda aqui depois para eu publicar no Endorfina. Tá bom, eu mando sim. Você chegou aí para o Mundial de Avignon em 89, né? O primeiro Mundial? Eu fiz as seletivas e machuquei meu pé. Eu fui atropelada na prainha, descendo a prainha, uma moto derrapou e eu caí lá embaixo. Aí eu quebrei o meu pé, assim, meu osso na lateral. Aí eu fiquei fora. Eu só fiz 2 seletivas e não consegui mais correr e não fui, fiquei do lado de fora. Eu fui a de Orlando. De Orlando eu fui, eram 4 seletivas e eu fiz as 4 e fui para Mundial, onde eu descobri que estava grávida lá na prova. Ah, você descobriu em Orlando, viajando para o Mundial, que você estava grávida da sua primeira filha, então? Isso, porque eu estava aqui treinando, fiz as seletivas todas, eu ganhei 3 seletivas e perdi uma de São Paulo para a irmã da Flávia Beretta. Ali, a Flávia, a irmã da Liana. Essa foi a Flávia. A Flávia me passou na corrida. Aí eu fui para Orlando correr, me senti super bem na natação, na bicicleta, e na corrida eu comecei a me sentir estranha, fraca, sabe? Eu falei, eu acho que eu tô virando fio. E depois eu viajei de férias, e quando eu cheguei aqui no Brasil, fui fazer uma corrida de rua e me senti muito mal. Eu descobri que eu estava com 5 semanas de gravidez, e fazendo as contas, no Mundial eu estava grávida.
Essas coisas dão certo quando a gente não sabe, né? Porque se É, você tivesse sabido, pelo amor de Deus, claro, você provavelmente não iria competir, você entraria em é pânico, né? verdade, é verdade. Que você viu no triatlon, Miriam, que te motivou e que te motivava, enfim, que te fazia se dedicar tanto, né? Um esporte, né, que todo mundo que nos ouve aqui sabe que exige bastante dedicação, enfim. Tudo bem que você era casada com o Beto e tal, mas o que que te motivava? O que você achava que o triatlon tinha e que de repente nenhum outro esporte ou você não sabia de outro esporte que poderia te dar essa motivação? Michel, assim, eu não sei exatamente. Eu sou aquariana, né? E a gente é meio instável, né? A gente não fica, não gosta de fazer a mesma coisa sempre, né? Tá sempre mudando. Eu acho que foi isso, esse desafio de fazer três esportes. Na época, eu não sei se você se lembra, mas a energia das provas de triatlo eram muito boas, né? As pessoas eram todas amigas, a gente nas provas a gente se encontrava e as viagens eram divertidas. Eu acho que eu gostava do triatlo era isso, essa atmosfera assim, meio contagiante, sabe? Aquela ansiedade da prova, de saber do resultado, eram três esportes juntos, né? Ficava sempre uma dúvida, o que mecânica na prova, né? Que era a bicicleta. E essa sensação, assim, eu gostava. Não sei se era isso que me motivava, mas eu achava um esporte bem intrigante. Era um esporte muito pequeno, né? Se hoje ele cresceu, ainda é pequeno, mas cresceu, mas naquela época era minúsculo, né? Então a gente realmente todos se conheciam, era praticamente uma irmandade e eu concordo com você que foi uma época maravilhosa, né? Eu não posso dizer exatamente qual que é a sensação e como é que está hoje, e eu vou querer agora ouvir de você isso, né? Que já que você continua agora participando, mas realmente foi uma época de ouro aí do esporte, não sou eu só que acho isso, muitos dos meus convidados que passaram por aqui dessa época disseram a mesma coisa. Enfim, aí você engravidou da segunda filha em 93 e aí você resolveu parar. Parei, parei mesmo. Fiquei acho que mais de 20 anos sem contato. Contato assim, só de notícias. Eu evitava assistir as provas porque me dava vontade de fazer, ficava meio deprimida. Mas eu fiquei fora mesmo. Aí fiz ginástica, corria de vez em quando, nadava, passei a nadar master, né? Começou a ter essas competições de master, de piscina. Aí fui para brasileiro, aquelas coisas que a gente faz quando nada mais. Travessias, e Agora, por foi que que isso. você não voltou depois de algum tempo, como quando você fez com a sua primeira filha? E eu fiquei com medo de pedalar e sofri algum acidente. Na verdade, eu fiquei com medo, Aham. né? Aí eu fiquei assim, eu vou fazer só os esportes mesmo mais seguros. Eu não queria mesmo competir, porque eu estava me dedicando mesmo às meninas e ao trabalho. Eu não ia ter tempo para competir, para ter o resultado que eu queria. É aquela coisa quando você para no auge, né? Sim. Eu não queria. E você, durante esses anos, qual é o nome da tua filha mais velha? É Nathalie. Nathalie é médica, minha mais velha. Bacana, parabéns. Você lidou bem aí com a maternidade, com esses anos competindo e sendo, vai, quase que uma triatleta profissional, né? Foi para você uma história tranquila, com o apoio do Beto? Como é que foi também essa, que é uma questão que preocupa e divide, né, muitas opiniões aí entre as mulheres, né? Não, é assim, ele me deu força o tempo inteiro. Até quando eu parei, ele achava que eu não devia de parar. E assim, o difícil é você treinar, né? A gente se separou e tudo mais, mas o difícil é você treinar quando o companheiro não é atleta ou não é triatleta. Fica complicado você fazer os treinamentos, ainda mais para Ironman, né? Eu acho bem difícil essas meninas e até mesmo os homens que têm as esposas que não são atletas, acho que fica complicado.
passar o dia inteiro treinando, né? Não é? Eu acho que o triatlon, por conta desse envolvimento que ele exige, justamente por conta das Uhum, 3 disciplinas e da quantidade de treinos que a pessoa tem que fazer, da quantidade de horas que ele tem que se dedicar, acaba sendo realmente complicado de manter um relacionamento se o outro, mesmo que ele não participe, mas se o outro não é compreende, verdade. né? Enfim, Uhum, eu é bem nesses anos difícil. todos já vi muito casamento e dar errado por conta, claro que nunca é somente o esporte, mas o esporte acaba sendo um Uhum, dos motivos que contribui e não ao contrário. exatamente. É, mesmo, né, eu não sei se você sabe que hoje muita gente, né, tá cada vez mais perigoso, né, entre o nascimento da tua primeira e da tua segunda filha, acho que se passaram aí pelo menos uns 5 anos, né, 4 anos e pouco, 5 anos. É claro que era mais perigoso pedalar em 93, 94 do que era em 88, 89. E tá mais perigoso hoje em dia porque tem mais carro, enfim, tá tudo mais, Uhum. né, o estresse tá maior e tal. Naquela época não passou pela tua cabeça que você poderia treinar menos a bike ou de repente fazer treinos de rolo e tal para continuar se dedicando? Você simplesmente achou que enfim, também já era hora de se afastar e acalmar um pouco para poder se dedicar agora também a um segundo filho? Eu acho que mudou, né, a fase. Acho que mudou tudo. Eu acho que eu não tinha espaço na minha vida para o triatlon na época. Eu queria mesmo curtir as meninas porque eu trabalhava. Chegava em casa, ainda ia treinar, deixar as duas pequenininhas ali. Aí elas É. foram crescendo, aí eu fui me dizendo, perdi o entusiasmo de treinar para só participar das provas, né? Não tive mais vontade. Acho que eu fiquei meio cansada de tanto que eu treinei. Aí eu tirei umas férias de 20 anos. Nessas férias, você, enfim, praticava outros esportes? Você se afastou totalmente? Como é que foi a tua vida esportiva aí nesses longos 20 anos desse ato antes de você voltar? Eu fiz ginástica em academia, que eu detestava. Corria de vez em quando, fazia uma corridinha de rua aqui, outra ali, nada de treinamento, eu só corria, saía para correr. Corria 8 quilômetros, saía para correr 5, saía para correr 10, não fazia intervalado, nada disso. E continuei nadando, nunca parei de nadar nesses anos todos aí, não. E não fiz nenhum outro esporte nesses 20 anos que eu fiquei parada. Eu descobri o stand-up quando eu fiz meus 50 anos, eu acho, 51 anos. A minha amiga Solange, ela fazia stand-up e me incentivou. Acabei comprando uma prancha e hoje em dia a gente até faz uns passeios aqui pela Barra, muito, muito bom. Você mora na frente da praia e uma praia tão legal como a Barra acaba É. sendo uma válvula de escape também, né, Miriam? É muito bom. O mar dá uma tranquilidade, é bem legal. Bom, e o que te fez, depois de 20 anos, falar, puxa, acho que eu vou voltar para o triatlon? Assim, o que te motivou a voltar para uma rotina um pouco mais séria? Óbvio que eu acredito que você não se dedique tanto quanto você se dedicou naquela época, mas o que foi que te motivou agora a voltar ao triatlon? Foi uma pessoa, um ser humano chamado Alexandre Ribeiro. Uau, que Eu, legal! ele dá treino aqui pertinho de casa, aqui na praia, e eu treinava com ele ali, circuito na areia, né? Aí o pessoal do triatlo, todo que tinha parado, o Virgílio, o Virgilinho, a Solange, todo mundo fazia o treino lá. E eu ficava lá treinando com eles, e eles iam todo ano pro triatlon do Ironman de Florianópolis. Aí eu falei, eu vou lá assistir também, em 2009 isso. Aí fui assistir o triatlon lá. Aí foi todo mundo, foi a Pro Ribeiro todo. Pro Ribeiro é a equipe do Alexandre. E lá eu fiquei apaixonada, né, o Michel? A gente fica afastado um tempão. De repente vê uma prova daquela, aquela prova de 2009 foi super bem organizada. Aí eu fui assistir a meus amigos que estavam correndo, a Suzana, o Nardo, o Virgílio, eu sou muito correndo a prova, eu fui assistir e fiquei empolgada, achei bacana, mas eu não vou fazer triatlo de Ironman, meu joelho vai detonar. E quando eu voltei, o Alexandre falou, pô, Miriam, se inscreve. Não sei se hoje ainda é assim, eu acho que ainda é, mas a gente tinha que se inscrever em menos de 2 minutos de abertura de inscrição.
Tinha que ficar com o dedo assim, né? É, Ai, como ele... não é mais assim ou não está assim, mas tá bem rápido. As Bem inscrições, rápido, as né? inscrições se esgotam, as pessoas acabaram, enfim. A gente fala disso daqui a pouco, mas o triatlon Tá. virou essa loucura aí. O Ironman, né, virou essa loucura de É, que todo mundo quer participar. é quase. Mas uma curiosidade, nesses 20 anos que você ficou afastada do triatlon e tal, fazendo academia, nadando, né? Você chegou a acompanhar ou você só via lá no Flamengo, onde você estava nadando, que tinham triatletas e tal? Ou você, enfim, esqueceu entre Não aspas, esqueci nada. mas você acompanhou o triatlon, né? Essa Eu acom- evolução, esse boom que o triatlon teve, a chegada do Ironman no Brasil em 2001? acompanhei em 2001 muito, muito pouco, mas quando foi assim, 2005, 2006, eu voltei a perceber mais o triatlo, olhar os resultados, olhar o número de provas, né? E vi que a coisa estava começando a virar uma moda também, né? Não só um esporte, mas acho que foi um esporte que cresceu por modismo também. Mas eu vi, evoluiu bastante, muita mulher correndo, muito bacana, como as baterias de mulheres passam a ser assim, uma coisa maior, né, mais legal. Fiquei muito feliz com a quantidade, o volume de mulheres nas provas agora. Bom, aí o grande Alexandre Ribeiro, aliás, para quem não ouviu ou não sabe quem é o Alexandre, eu gravei 2 episódios com ele, o episódio 15, parte 1 e parte 2, então vá lá depois que você ouvir esse episódio aqui com a Miriam e ouça, porque o Alexandre merece aí todo o nosso respeito, Vale a admiração, pena. é uma grande alma, uma grande pessoa até hoje. E essa história, mais uma história aí bacana aí que você está contando, que o Alexandre acabou te motivando a voltar, e aí você Isso, provavelmente não teve que encher o pneu da bicicleta, você acabou comprando uma bicicleta nova, eu exatamente. imagino, e Comprei uma. começou a voltar a treinar. Exatamente. Comecei a treinar com eles, ir para a estrada, para fazer o Ironman mesmo, mas sabendo que eu não ia fazer. Eu falei, vou me inscrever para treinar e emagrecer, que eu precisava emagrecer. Eu falei, vou começar a treinar com o pessoal. E acabei. Aí meu joelho estava ruim, deu ruim mesmo no joelho, e eu só consegui treinar 4 meses antes da prova a corrida. O resto eu já estava treinando já durante o ano. Mas então teu primeiro triatlon depois desses 20 anos foi o Ironman? Olha, Michel, que loucura, né? Parei 20 anos. O primeiro triatlon que eu fiz depois de 20 anos foi o Ironman de Florianópolis, sem nunca ter corrido uma maratona sequer. Acreditando no treino do Alexandre, e a minha longa que ele dava maior era 25 quilômetros, para eu não machucar meu joelho, que na verdade a gente não queria machucar o joelho, entendeu? Aham. Para poder tentar fazer a prova, né? A meta era correr 30 quilômetros e andar o resto. Eu fui mesmo numa de diversão. Pô, vamos tirar um dia para fazer o que eu gosto. Era assim que o Alexandre fez a minha cabeça, para eu tirar a pressão. E foi assim uma prova assim maravilhosa. Nadei super bem, pedalei ali com tranquilidade para poder correr, né? Pedalei acho que em 6 horas, não me lembro quanto é que foi. Saí para correr os 42 sem nunca ter corrido. Você acredita, Michel, que eu corri os 42 sem parar? Parava assim, nas áreas de transições, né? Tem de 3 em 3 quilômetros, tem Isso. de transição não, de Abastecimento. hidratação, abastecimento. Aí eu caminhava nessas áreas assim, de abastecimento e voltava a correr. Fui correr tranquilamente, completei minha prova, fiz lá 12 horas e 47. No máximo fazia abaixo de 13 horas, que eu não esperava fazer nem 13 horas. E no final acabei ganhando o terceiro lugar. Fiquei super feliz, super empolgada. Falei, acho que eu vou fazer isso just for fun. Aí voltei a fazer triatlo, corri as provinhas, sem treinar o que eu treinava. Acho que eu treinava aqui 30% do que eu treinava. Mas foi bom, porque categoria, né, é mais fácil, né? 50 a mais, tem menos mulheres, as mulheres geralmente pararam, muitas não voltaram a treinar e ficou mais fácil de eu ganhar as provas. Da Aí tua eles época, eu imagino que não tenha mais ninguém nessa competindo aqui no Brasil, né? A Rebeca continua competindo, mas, lá enfim, fora. também é outra faixa etária, ela é bem mais nova do que você, mas ela voltou também a competir depois de um hiato grande. Aliás, também gravei já um episódio com ela que está muito legal. Mas eu acho que hoje aí no Rio de Janeiro, eu acho que você não encontra mais ninguém da sua geração aí daquela época, né? Não, acredito que não.
Não lembro, não. Tem a Cristina Leal, que corria também na época, ela está afastada também das provas. Eu não me lembro, não. Acho que não tem, não. A Fernanda não corre aqui no Brasil? Não tem. Não. Ironman nunca mais. Aí você acabou se dedicando aos sprints e tal, ou você chegou a voltar a participar de algum Ironman? Não, eu fiz o de 2011. Mas a minha mãe faleceu 20 dias antes da prova. E, pois é, foi 20 dias, acho que foi isso, um mês. E eu meio que estava treinando, né? Mas sabe com a cabeça? Ironman você sabe, né, mexer a cabeça, né? Você treina, mas lá na hora da prova eu fiz a natação super bem, pedalei super bem, mas corri no quilômetro 26 eu parei. Comecei a sentir umas dores e eu acho que eu estava sem forças assim de cabeça para continuar a prova com aquelas dores. Aí eu preferi parar. Aí eu não voltei mais para o triatlon do Ironman, comecei a fazer os sprints e as maratonas aquáticas, essas coisas aquátlon, faço muito aquátlon. Mas tem desde 2014 que eu tô parada do triatlon. Eu voltei só a fazer um aquátlon nesse ano. Eu vou ver se agora, do meio do ano em diante, eu volto a treinar. Mas eu tô desde 2014 sem fazer triatlons. Ah, entendi. Bom, mas aí você participou, enfim, de várias provas, provavelmente as provas que acontecem aí no Rio, né? Que o Rio de Janeiro também voltou a ter provas, né? Nos últimos 10 anos, sei lá, e que, enfim, que eu imagino, eu nunca tive nenhuma aí nesses anos mais recentes, mas imagino que tenha ressuscitado um pouco daquele espírito que eu sempre achei que o Rio de Janeiro e o triatlon são duas coisas que combinam muito, né? Ah, é um lugar maravilhoso para o triatlon. E as provas daqui do Rio são muito boas, são bem organizadas. O local é bom para fazer o triatlon, muito bom. E tá dando certo. Essa volta do triatlo aqui pro Rio tá bem dando certo. Bacana, é bom ouvir isso. O que mudou aí no triatlon? Claro, você mudou completamente, enfim, né? Hoje você já é uma pessoa muito mais experiente, a vida passou e tudo mais. Mas o que você sente aí? Você elogiou a atmosfera do triatlon naquela época, que você acha que era o que te motivava, o que te dava essa vontade de continuar competindo. Como é que você vê o triatlon hoje, aí depois de tantos anos afastada, né? Enfim. Olha, Michel, assim, as provas, elas estão muito diferentes, assim, a organização é impecável, assim, tá tudo muito bonito, né? Os pórticos, a estrutura da prova, a gente tinha muito pouco recurso na época, né? Agora você vai numa prova aqui, parece que está numa prova internacional mesmo, área de transição, tudo organizado, tudo bacana. Mas assim, eu acho que o espírito assim do triatleta de hoje, não estou falando de todos, tá? Mas da maioria, é mais uma festa, assim. Eles não tem assim, eu acho que não existe aquele amor que a gente tinha. Não sei se eu estou meio velha, meio nostálgica, mas a gente gostava do teatro e das pessoas com amor mesmo, sabe? Então a gente corria do jeito que dava para correr. Se você tivesse uma bicicleta boa, você corria. Se você não tivesse uma bicicleta boa, você não corria. Hoje em dia, você vai assistir as provas, é um desfile, Michel, assim, a meia combina com a fita da cabeça, nos treinamentos. É uma coisa assim que, para mim, que eu vejo assim, tem muita preocupação muito com o visual. E para isso as pessoas elas querem um resultado rápido e você vê uma transformação assim no corpo das pessoas assim muito rápida. Você vê que aquilo não é só treinamento. Aí eu fico meio assustada, sabe? Eu acho bem diferente da minha época. Agora eu fico muito feliz assim com a quantidade de mulheres, né? E agora você vai nas provas, tem muita mulher fazendo prova. E é lindo, né? Porque elas são lindas, né? A roupa é diferente. A mulher tem uma bicicletinha mais feminina, dá um arzinho bem mais legal assim nas provas. Isso eu estou gostando, de ter mais mulheres nas provas do que tinha antigamente. Você acha que isso. Enfim, a minha opinião é que isso tem a ver com o crescimento, né? Com a popularização, que tem o lado bom de trazer mais gente, muito mais mulheres, o que eu também acho fabuloso, né? Aqui em São Paulo, você vê uma quantidade enorme de mulheres pedalando, nadando, correndo, enfim. Na USP, né, que é o maior centro aí de treinamento aqui de São Paulo, eu acredito que tenha manhãs ali que talvez tenha mais mulheres do que homens pedalando, o que é muito bacana, né? Na tua época, na nossa época, tinham pouquíssimas mulheres, a gente conhecia todas e ponto. É,
Mas faz parte da evolução. E claro, com o advento aí das redes sociais e da internet, todo mundo sabe mais o que tem e o que não tem. Na nossa época, para você, né, receber um clipe, para você instalar na sua bicicleta quando lançaram o clipe em 88, 89, você tinha que pedir para alguém trazer. Hoje em dia já tem lojas no Brasil, enfim, você fica descobrindo, você sabe das coisas no mesmo dia que elas estão acontecendo em qualquer parte do mundo. E aí, claro, eu acho que isso acaba também criando um pouco dessa noção de que para ser um triatleta, para participar de triatlon, você tenha que ter todo esse equipamento, que acaba aí no lado ruim, atrapalhando, porque muita gente fala, bom, eu não tenho dinheiro para gastar 50 mil reais numa bicicleta ou 20 mil reais numa bicicleta, então melhor eu não fazer o triatlon porque eu não vou conseguir. Na verdade, qualquer um consegue fazer com qualquer bicicleta que seja, como você falou. Mas você acha que o triatleta ele ficou menos sério? Você acha que é mais isso que você disse mesmo, uma festa? Ou porque tem muito mais gente fazendo, tem muito mais gente participando, tem muito mais gente amadora, óbvio, muito mais gente que está lá para, enfim, para curtir a vida de triatlon, a atmosfera do esporte e realizar os seus desejos pessoais, do que na nossa época, que as pessoas tinham muita gente, entre aspas, amadora ou, né, participando por participar, mas tinha menos gente do que tinha hoje, né? As provas continuam com mais ou menos o mesmo número de participantes, algumas até com menos participantes, mas o Ironman cresceu muito, né? E essa é outra coisa que a gente discute bastante aqui no Endorfina. Mas você acha que o triatlon hoje ele está menos sério do que era? Não, menos sério não. Eu acho que a parte até dos organizadores, o comprometimento, o profissionalismo está bem maior. Mas esse modismo dos atletas, né, porque as academias, né, com spinning, com corridas de rua, isso aumentou não só o volume da população, mas aumentou o interesse das mulheres e das pessoas amadoras a competir mais, né, não só o triatlo, como essas outras modalidades. Mas assim, antigamente, os amadores, na minha época, eles iam para a prova, para completar a prova, faziam o treinamento deles para completar, sabendo que não iam ter nenhuma performance maravilhosa, mas eles iam com aquela alegria, com aquela disposição daquilo que eles tinham, assim, de treinamento limitado. Hoje em dia eu vejo que as pessoas, não estou falando de todos, tá? Não estou generalizando não, mas uma boa parte que eu tenho contato, pelo menos aqui no Rio, as pessoas vão para aparecer, né? Tipo assim, esse negócio de rede social, todo mundo quer aparecer dizendo que é triatleta e posta tempo, e o Garmin posta um tempo fabuloso de treinamento que na corrida ele não faz, e aí... Entendeu? Então eu acho assim que virou uma coisa assim meio moda, não sei. Eu acho que muita gente faz mais para aparecer e não por amor mesmo ao esporte. E isso leva à vaidade. Aí na vaidade ninguém quer ser ruim, né? Ninguém quer fazer tempos ruins. E eu tô achando que as pessoas estão exagerando aí nos suplementos, eu acho, não sei. É uma maneira só que eu tô vendo, um outro lado. E tem esse lado também que, como aumentou o volume de pessoas, realmente o volume de informações, eles estão mais bem equipados, acesso, esses dois lados. Mas meu olho sempre vai mais para esse olhar crítico do amador que está ali para ser fotografado e mostrar que ele é esse ou aquele, não para evoluir para ele, para um pessoal, sabe? Para uma coisa interna dele. Eu acho que ele quer evoluir para mostrar. Eu acho que é isso. Você disse que está parada aí faz alguns anos do triatlon, mas você continua... Já se disse que voltou a nadar agora, né? Participou de uma maratona aquática, não foi isso? Natação eu não parei não. Eu continuei fazendo as maratonas aquáticas do Rei do Mar, essas provas todas que aparecem aqui, do X-Terra. Mas esse ano eu fiz um aquatlon aqui no Rio, o Júlio Alfaia que organiza, fez do ano e eu participei, mas fora de forma completamente na corrida, mas eu gostei de participar, então estou com vontade de voltar agora de novo. Ver se eu consigo um tempinho para treinar. Me deu um ânimozinho de correr as provas. Legal. Como é que é voltar a treinar, e você voltou, né, em 2010 a treinar, participou de Ironman?
com essa diferença aí de corpo que a gente vai tendo aí com o passar dos anos. Como você disse, você estava um pouco mais pesada e tal. Mais experiente, com outra vontade, com outras motivações, enfim. Mas como é que é para você lidar com essa diferença da Miriam quando tinha 20 e pouquinhos anos, com a Miriam hoje, depois dos 45, dos 50, e resolver e fazer essa adaptação no seu treinamento, nas suas expectativas, para que você consiga também se manter motivada e se manter principalmente sem lesões e tendo os resultados que você tem? Olha, Michel, vou ser sincera com você, foi bem difícil. Não é fácil você ter uma performance, né, no esporte ou em qualquer coisa na sua vida e de repente você perceber que aquilo ali não faz parte mais da sua vida, não só porque você não tenha tempo para treinar, é porque o corpo mudou, a idade veio e foi difícil eu voltar a treinar por causa disso, porque a gente treina, a gente tem aquela memória, né, de treinamento, memória de competição, memória de velocidade. E quando você vai colocar isso em prática, é tudo muito diferente. Uma coisa assim, você corre a 4x1 lá atrás e hoje você não consegue correr a 6x1, entendeu? Então foi bem difícil. Mas aí eu comecei a encarar, fiz um trabalho mental aqui para encarar isso como uma diversão, porque é uma coisa que eu amo e eu não vou deixar de fazer só porque eu não vou ter mais resultados. Buscar outros resultados, né? Outros resultados são, de repente, correr com pessoas da minha idade, pessoas um pouco mais velhas, e me divertir e fazer o que eu puder de melhor ali dentro daquele momento. É assim que a minha cabeça vem trabalhando para poder fazer um treinamento muito mais lento, né? Porque a gente não tem mais aquela agilidade, aquela habilidade, velocidade e nem disposição. E 58 anos fica difícil. Mas é assim que eu organizar. Esquecer um pouco as performances do passado e pensar que isso é uma coisa que me faz feliz, que me faz leve, né? Eu gosto do vento na cara, eu gosto da água no meu corpo e eu não posso deixar de fazer aquilo que eu amo, preocupado com as coisas de performance do passado, ou de performance que eu sei que eu não vou ter mais. Mas assim, eu procuro me divertir, é isso. Ótimo. Você estava falando agora aí do Garmin e tal, das redes sociais. Você usa alguma tecnologia dessas modernas? A tua bike é uma bike já de contrarrelógio, que naquela época era dificílimo, né? Ter bikes contra-relógio, era bike contra-relógio de pista, bike com uma roda menor na frente e tal. Não é como esse conceito de bicicleta contra-relógio que é hoje. Você é adepta de alguma dessas tecnologias, desses avanços que não tinham na sua época? Sim, a minha bicicleta é uma bicicleta bem legal. É uma Kitana Roo, projetada, né, para o triatlo, uma mulher muito bacana, uma ilícito. Eu tenho uma bicicleta de treino, uma Fuji, e tenho essa de competição. Mas essa coisa de Garmin, na época que eu fiz o Ironman, em 2010, 2011, eu usei o Polar Pace, na época era Polar, agora é Garmin. Eu não tenho. E eu não consigo ficar com esse negócio de ficar marcando, sabe? Eu sou bem raiz mesmo. Eu tenho o meu cronômetrozinho aqui, que eu vou correr no cronômetro. E o máximo que eu faço são os lapzinhos das passagens. Não sou muito adepta a essa coisa de Garmin, de ficar gravando e postando, Strava, isso não. Acho que eu tô meio velha, não sei não. Estamos, Miriam. Mas acho que, enfim, acho que você há de convir que essa tecnologia tem também o lado que não é tão legal, enfim, por conta disso que você acabou de expor aí, que eu também concordo aí, em parte de ficar se mostrando e de ficar sempre fazendo uma autopropaganda e tal. Mas com certeza hoje é muito mais fácil de treinar e de medir como é que você está treinando, de avaliar como é que estão rendendo os teus treinos por conta de todas essas ferramentas, né? E facilidades, né? Tem a potência, né? Agora as pessoas treinam então, mais a potência, outra coisa. Isso aí dá um resultado muito melhor, poder saber treinar. A gente não tinha isso, né, Michel? Até para quem treina, né? E eu tenho descoberto aí a cada dia que passa que tem muito atleta aí campeão, não é só o Patrick Lang, desculpa, Patrick Lang não, aquele canadense, caramba, agora me fugiu o nome, que foi segundo lugar no Ironman no ano passado e ele treina praticamente o 95% somente indoor,
mas tem muita gente que treina indoor, né? E quando você treina indoor, se você não tiver também... É claro que tem que ter ali uma televisão e tal, mas hoje em dia tem os smart trainers que você consegue treinar como uma espécie de videogame e tal, competindo inclusive com pessoas de qualquer lugar do mundo, mas essas ferramentas acabam também te ajudando muito mais a te guiar com relação ao teu desempenho, aos teus treinos, e facilitam para quem prefere fazer principalmente o treino da bicicleta mais indoor, justamente para evitar os riscos de se pedalar hoje em qualquer lugar aqui do Brasil. Isso é fantástico, nossa, deve ser fantástico mesmo. Qual conselho que você daria aí para as meninas que têm 20, 25 anos, que estão se dedicando ao triatlon, estão começando a ter resultados, enfim, que estão nos ouvindo aqui, com a tua experiência, com a tua visão de hoje e de quem, né, não ficou parada no tempo, voltou a competir, voltou a ganhar sua faixa etária, enfim, pegar pódio em quase todas as provas, como eu falei também no comecinho. Que conselho que você daria para essas meninas, sabendo que elas estão hoje influenciadas pelas redes sociais, sabendo que elas estão hoje vivendo nos dias de hoje, né? E, enfim, e você tem filhas aí que regulam essa idade, você sabe como é que essa geração pensa e vive. Qual é o conselho aí de uma triatleta experiente para uma triatleta novata? O que eu aconselho, assim, é que elas façam um planejamento no treinamento delas, com seriedade, né? Disciplina elas têm que ter mesmo, porque elas são triatletas, e não saiam do foco. Eu acho que essas redes sociais tiram um pouco o atleta do foco, eles ficam fazendo comparações, comparando o próprio treino com o resultado que uma pessoa posta ou outra posta. Eu acho que elas têm que se concentrar no programa que elas têm de treinamento e, principalmente, elas têm que treinar com pessoas mais fortes do que elas e, se possível, viajar para competir fora, para ganhar experiências mesmo de competição, de adrenalina, porque a gente sabe que o psicológico nessas provas, elas influenciam bastante. Mas, assim, com essa coisa de rede social, se tivesse 25 anos hoje, né, eu treinaria bastante e não me incomodaria muito com essas coisas que a gente vê de propaganda, não. Eu faria um planejamento sério, me concentraria, viajaria, competiria em tudo que eu puder competir lá fora, se tiver patrocínio, claro, ou condições, e treinar sempre com alguém mais forte. É isso, que não tem mais o que falar, assim, eu acho, não sei. Eu queria muito ter 25 anos hoje, mas enfim, que elas aproveitem, porque o tempo passa e às vezes a pessoa fica com preguiça ou de treinar, mata treino para fazer outras coisas. Eu acho que tem que se direcionar, assim, os objetivos. Se o objetivo é melhorar, ganhar provas ou atingir um determinado nível, tem que correr atrás agora. Agora é o momento, porque o tempo vai passar e depois não adianta correr atrás, não. O tempo passa mesmo. Passou já. O meu já foi. Sabe que você falou isso, né? Você falou agora de morar fora, você foi morar fora e acabou voltando aí com, enfim, uma outra competidora, como você falou. Curiosamente, né, a Carla Moreno, que é bem mais nova do que você e foi uma mega campeã aí também no episódio 28, se eu não me engano, ela falou exatamente isso, né? Ela percebeu, ela queria, né, ter resultados aí na ATU e decidiu morar na Austrália justamente para estar, enfim, num local onde estão as melhores do mundo, alguma das melhores do mundo, e poder estar sempre competindo e treinando com ela justamente para poder elevar aí o teu nível e quem sabe, no caso dela, trouxe muito resultado. Tá melhorando a sua performance. Eu acho que é legal ouvir a tua opinião, né? E você teve essa experiência em 88 e depois a gente ouve a Carla Moreno que é de completamente outra geração, também dizendo a mesma coisa. Então me parece realmente um caminho bastante acertado. A Fernanda Keller fez isso, né? Desde a tua época até agora anos mais recentes, ela sempre teve alguns períodos que ela passou fora e treinando e competindo, e isso com certeza amplia os horizontes e abre aí
enfim, o caminho para que, além de você se conhecer melhor, você acabe vendo o que os outros estão fazendo e sai um pouco dessa caixinha que ainda o triatlon se encontra no Brasil. É um esporte que cresceu muito, mas ainda continua minúsculo, né, perto dos grandes esportes. E por falar nisso, né, uma pergunta que eu tenho feito aí antes de encerrar com todos os meus convidados: você competiu naquela época, você competiu agora recentemente, você é enfim, uma cidadã brasileira, uma carioca, você teve aí o prazer ou o desprazer de ver as Olimpíadas aí no Rio de Janeiro, você acompanha a nossa situação esportiva e política atual. O que você acha você acha que o nosso esporte, principalmente o triatlon, ou vamos falar desses esportes que não são os grandes esportes como o futebol, mesmo o basquete, o vôlei, você acha que o Brasil está melhorando? Você acha que teve algum legado das Olimpíadas aí no Rio de Janeiro? O que você acha em que pé que você acha que a gente está e o que você acha que precisa ser feito para a gente melhorar? Michel, eu não achei que a Olimpíada deixou legado para gente no triatlo, né? Vamos falar de triatlo aqui. Eu acho que o Brasil está muito aquém, né, nesses resultados internacionais. Eu acho que a gente tem pouca quantidade de atleta de alto rendimento. E assim, a gente sabe que para você ter um atleta de alto rendimento, fora esses intercâmbios que tem que fazer fora do país, você tem que ter quantidade, tem que ter volume para você poder filtrar, né? Quem tem condição de competir em nível internacional, mas a gente tem muito pouco atleta. Eu acho que a gente não teve renovação alguma no triatlon. A gente não teve representante nas Olimpíadas, tivemos um representante masculino, né? Uma representante feminina. Eu acho que para a gente melhorar mesmo a nível internacional, a gente tem que difundir o esporte no país, que, como você disse, é um esporte muito insignificante ainda no Brasil. As grandes capitais é que conhecem o esporte, né? Você vê, tem alguns campeonatos brasileiros que a CBTRI faz em Manaus, Salvador, Maceió, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo não se fala, né? E Florianópolis por causa do Ironman. Mas os outros estados não tem competições, muita gente não sabe nem o que é triatlo. Às vezes a pessoa fala, o que é teatro? Até hoje eu falo, eu fazia teatro, pessoal, o que é teatro, sabe? Então acho que tem que ter uma divulgação em escolas mesmo, ou aumentar o volume de treinamento, ou as competições fazer como o Júlio faz hoje em dia aqui no Rio de Janeiro, desenvolve o esporte com crianças, né? A nível infantil, na faixa etária de 5, 6, 8, 11 anos, para começar mesmo de baixo, para as pessoas conhecerem, para daqui a 15, 20 anos a gente ter algum resultado em algum atleta. E eu não vejo esse movimento aqui no Brasil. Eu vejo assim as competições isoladas, mas eu não vejo assim um trabalho feito de base, sabe? Para nenhum atleta, nem atleta iniciante, nem para quem não conhece. Passar a conhecer o triatlon e para poder, daqui a uns anos, a gente poder ser realmente ter uma representatividade em provas internacionais. É isso que eu acho. E ao mesmo tempo é difícil, né? Enfim, você colocar crianças pequenas para estar treinando o triatlon, né? Principalmente nas cidades grandes, né? Além do custo, tem a história do transporte, deslocamento, aí tem essa questão da bicicleta que, principalmente nas grandes cidades, ainda é uma situação que não tem solução, né? Enfim, então a gente vive esse dilema, né? Sabe o que eu acho, Michel? Eu acho assim que a parte infantil, ela podia ser trabalhada assim, a natação e a corrida, sabe? O aquatlon, fazerem mais provas, que as pessoas conheçam que existem provas no Campeonato Mundial de Aquatlon. Aí quando eles crescerem, né, já estão com uma base, já estão mais fortalecidos, não só em grupo muscular, mas de conhecimento e mental, e fazer um triatlo, porque realmente aqui no Brasil é muito difícil de treinar ciclismo. Aqui, pelo menos no Rio, São Paulo, acredito também, é muito difícil. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer para dar a base da criança, para quando ela tiver um pouco mais de idade, quando conhecer realmente o triatlon, já está ali mais experiente em alguma coisa. Eu acho que o aquatlon é uma coisa bem legal.
Aliás, muito bem lembrado aí por você, eu concordo plenamente, eu acho que a porta de entrada é a aquathlon, né, o duathlon, enfim, porque, ou mesmo um triatlon de piscina, porque a gente também tem o problema, né, a gente não pode menosprezar que não é todo mundo que curte nadar num lago ou, né, no mar, principalmente no mar. Então acaba também sendo uma barreira e talvez não seja todo pai que queira colocar uma criança aí de 5, 6, 8, 10 anos também para nadar no mar ou para nadar num lago. Então tem também essa possibilidade dos biatlons não, biatlon é na nossa época, dos duatlons ou dos aquatlons, de se nadar em piscina Indoor, enfim, eu acho que essa também na verdade, eu acho que essa é a grande porta de entrada para a popularização do triatlon e para incentivar a molecada, porque eu não posso imaginar um esporte mais divertido para uma criança do que você tá fazendo um esporte combinado aí de 2 ou até 3 modalidades. Acaba sendo como se fosse uma gincana e qual é a criança que não gosta, né, de estar ali torcendo pelos seus companheiros e tal, numa provinha de natação e corrida, ou de corrida e natação, ou mesmo com a parte da bike aí dentro de alguma academia ou dentro de algum condomínio. Mas legal. Miriam, algum recado antes da gente encerrar? Quer dar aí alguma palavra? Você tem rede social, pelo menos, para que as pessoas eventualmente possam acompanhar, enfim, um pouco mais dos seus resultados, das suas provas, ou quem quiser entrar em contato com você para tirar alguma dúvida? Eu tenho sim, tem o Facebook, que é Miriam Xavier, e tem o Instagram, que é Miriam_XG. É só me procurar que teria o maior prazer em conversar. Legal. Algum recado? O recado é que essas meninas novas, esses garotos novos, que eles descubram que o triatlon é um esporte contagiante. A gente precisa que vocês amem o triatlon para poder treinar e trazer resultado para a gente. Eu sinto falta muito do Brasil sendo representado lá fora, sabe? A gente vê as provas e não vê nada, não vê nenhum brasileiro. E essas criançadas, esses jovens, nem crianças, essas meninas de 25 anos, 20 anos, que treinar, gente, é só treinar. Vai para a pista, vai para a natação, pega sua bicicleta e treina forte que o resultado vem. Ele vem. É só insistir que ele vem. Para todo mundo, não tem erro. É treinar. É isso. Bacana. Obrigado, Miriam. Parabéns aí pelos teus resultados, pela tua carreira aí, pelas tuas conquistas. Foi um prazer aí retomar uma conversa aí com você depois de tantos anos. E é isso. Volte sim pro triatlon. Vamos tá te seguindo aí nas redes sociais para estar vendo acompanhando os teus resultados. E quando você tiver aí mais algumas conquistas ou quiser atualizar aí a gente das suas empreitadas de novo no triatlon, o Endorfina está aqui à disposição. Sinta-se à vontade para voltar aqui. Muito obrigada, Michel. Adorei ter essa oportunidade de poder relembrar um pouquinho daquela época e muito obrigada por você e Endorfina por isso. Obrigado, Miriam. Um beijo e um bom dia. Beijo. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, a LAF de volta apoiando o Endorfina, uma notícia boa para mim,
mas também muito boa para vocês. Prestem atenção na mensagem de agora. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bike de uma maneira geral é algo muito legal que estamos presenciando hoje aqui no Brasil. Mas, como tudo não terás, um efeito colateral ruim desta evolução é o crescente número de roubo de bicicletas, cada vez mais frequente e mais perto da gente. Porém, já existe hoje no Brasil uma modalidade de cobertura para sua bicicleta, criada pelo meu amigo Leléo, da LAF Corretora de Seguros. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas: roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa ou durante o transporte, seguro contra danos causados durante o transporte, reparo a danos ou substituição de peças após um acidente ou queda. Pense da seguinte maneira: pense no seguro como um acessório para a sua bike que te trará tranquilidade e vai proteger o seu investimento. Se você contratar um seguro para a sua bicicleta hoje com a LAF, você ganha 10% de desconto no valor da sua apólice. Atenção, esta promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, e é válida somente para as 10 primeiras pessoas que contratarem o seguro. Então, somente os 10 primeiros que contratarem o seguro é que terão o desconto exclusivo de 10%. Portanto, acesse agora o site www.lafseguros.com.br/endorfina e solicite a sua cotação. Atenção, o desconto só é válido para esta URL que o pessoal da LAF criou para a gente: www.lafseguros, LAFseguros, tudo junto, .com.br/endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! Este episódio foi um oferecimento de Mavic. Quero dar as boas-vindas ao pessoal da Mavic, marca francesa que é pioneira no ciclismo. Em 1934, a Mavic venceu o Tour de France, equipando a bike do francês Antonin Mague com seus revolucionários aros de duralumínio, que eram muito mais leves do que existia até então. Em 1972, eles por acaso tiveram a ideia de criar o apoio neutro, que já é tradição não apenas no Tour de France, mas em outras provas clássicas do ciclismo profissional e mais recentemente do amador também, como as conhecidas de vocês L'Étape du Tour e o Haute Route. Em 1989, a Mavic fez história novamente no Tour de France ao vencer a última etapa, um contra-relógio, que acabou dando vitória para o americano Greg LeMond por uma margem de meros 8 segundos. Essa é uma imagem que vale a pena ser vista se você ainda não viu, e se você viu, vai lá e vê novamente. Procura no YouTube por Greg LeMond 1989 Tour de France, e vocês vão ver o que esse americano fez nessa última etapa aí do Tour daquele ano. Bom, são tantos marcos importantes que ajudaram a Mavic a ser talvez a marca mais icônica do ciclismo mundial, que eu teria que reservar um episódio inteiro para contar os seus feitos. Uma marca que é reconhecida nos 4 cantos do mundo, não apenas pela inovação, mas pela qualidade e confiança que seus produtos oferecem. Eu mesmo uso rodas da Mavic desde o final dos anos 80. Primeiro foram os excelentes aros CXP33, depois os lindíssimos Open Force CD, depois vieram os Reflex e o SUP. No Race Across America de 1997, há 21 anos, eu levei um par das levíssimas Helium, aros e cubos vermelhos, lindas. Então, a partir do ano 2000, até hoje, eu só uso as famosas Xirium, tanto nos treinos quanto nas competições. Elas são resistentes, aerodinâmicas, leves, não desalinham e são praticamente inquebráveis. Um produto fabuloso, sem sombra de dúvidas, a melhor roda que eu já usei. Há mais de 125 anos presente no mundo do ciclismo, a Mavic produz hoje rodas, vestuário completo, sapatilhas e capacetes de altíssima qualidade para road e mountain bike. Acompanhe a marca no Brasil através da sua página no Facebook, facebook.com/Mavic Brasil, tudo junto. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.